Na aula passada, a gente viu como que a água do corpo está distribuída entre o líquido e o leque, e como que o balanço de massa mantém a homeostasia. Agora, nessa aula, nós vamos avançar e entender como que o corpo controla essas variáveis internas, né, as variáveis reguladas, usando sistemas de controle. E muita gente acha que reflexos e sistemas de controle são complicados, só que na verdade eles seguem uma lógica bem simples, que é o que vocês vão aprender aqui. Nessa aula, você vai entender o passo a passo, a sequência de qualquer sistema de controle. E depois desse vídeo, você vai conseguir visualizar qualquer reflexo do corpo sem precisar decorar nada. Além disso, nós vamos ver os componentes do sistema de controle, o mecanismo de controle simples e o reflexo de longa distância. E para ficar mais fácil de visualizar, nós vamos utilizar alguns exemplos para estar facilitando a compreensão do conteúdo. Então, essa é a terceira aula da sequência. Então, se você ainda não viu as duas primeiras, clica no card que eu vou deixar aqui em cima para acompanhar tudo na ordem e não se perder. Bom, então para a gente começar falando de mecanismos de controle, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o que são esses mecanismos de controle. Os mecanismos de controle do organismo, eles são sistemas fisiológicos que monitoram variáveis reguladas. Ou seja, isso a gente viu lá na primeira aula, né, na aula de homeostasia. E quando essas variáveis elas se afastam daquela faixa ideal, né, para o funcionamento do corpo, das células e dos tecidos, vai ser ativada uma resposta para tentar reduzir esse desvio e manter a homeostasia. Então, vamos utilizar um exemplo aqui com a variável regulada, que a gente aprendeu lá na primeira aula, que é a glicose. Quando a pessoa está em jejum, a glicose, o ideal é que ela esteja na faixa de 70 a 99. Porém, eventualmente pode ser, por exemplo, que essa pessoa vá lá e acorde um dia, né, em jejum, e essa glicose esteja na faixa de 140. Então a gente percebe que ela saiu do valor ideal. Como ela saiu do valor ideal, a gente vai ver que vai ocorrer uma perda da homeostasia. O corpo vai perceber que houve essa perda da homeostasia e ele vai desencadear uma série de mecanismos, né? Alguns mecanismos, alguns processos fisiológicos, para tentar fazer uma compensação. Ou seja, vai tentar compensar essa alteração nessa variável regulada. E quando acontece essa compensação na variável regulada, o corpo vai tentar fazer o quê? Com essa compensação, restaurar a homeostasia. E quando a gente fala restaurar a homeostasia, no caso, seria pegar esse valor aqui que estava alterado e trazer ele de volta para essa faixa aqui, que é a faixa adequada. E quando a gente fala desses mecanismos de controle, a gente tem basicamente dois padrões básicos. Dois padrões, que são os mecanismos de controle simples, de controle local e os reflexos de longa distância. E aí nós vamos começar falando desse mecanismo de controle local. Bom, então antes de começar a falar de cada um desses padrões especificamente, é importante entender que eles seguem basicamente a mesma linha de raciocínio. Então eu vou explicar numa ordem que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então ambos basicamente possuem o seguinte sistema. Vai acontecer um estímulo. Esse estímulo, ele é alguma alteração nas variáveis reguladas, né? Por exemplo, igual eu já disse, no caso da glicose, ela saiu dos valores ideais, ou seja, isso é um estímulo. E aí esse estímulo, ele vai em direção ao que a gente vai chamar de centro integrador. O centro integrador, ele nada mais é do que a parte do corpo que vai receber esse estímulo e vai processar o que deve ser feito para tentar corrigir ele. Então, por exemplo, pode ser o cérebro, né? O cérebro ele pode captar que aconteceu alguma alteração na variável regulada, como por exemplo na glicose, vai processar, ou seja, tentar entender o que aconteceu e tentar gerar a melhor resposta possível para
reduzir esse estímulo, né, trazer a glicose de volta para o valor ideal. E aí esse centro integrador vai, por fim das contas, mandar um sinal para algum órgão executar alguma coisa, que essa coisa vai ser a resposta. Então segue basicamente esse raciocínio. Só que o que acontece? A gente também tem um componente que chama sinal de entrada. O sinal de entrada nada mais é do que basicamente o como esse estímulo ele chega até o centro integrador. Então, por exemplo, aconteceu esse estímulo lá na parede, lá no sangue. Aí as células do vaso sanguíneo, né, vão perceber que isso aconteceu e aí eles vão enviar impulsos nervosos para chegar até o cérebro, por exemplo. Então é basicamente o caminho entre o estímulo e o centro integrador. Pode ser por meio de nervos, pode ser por meio de moléculas químicas, né, que a gente vai ver posteriormente em aulas de comunicação celular, etc. E a gente também vai ter o sinal de saída. Sinal de saída. O sinal de saída ele é basicamente o oposto do que o sinal de entrada. É basicamente o seguinte: depois que o centro integrador processou o que estava acontecendo, né, ele recebeu o estímulo, entendeu o que estava acontecendo, ele vai, por meio de nervos ou moléculas, igual eu já disse, vai comunicar com algum outro órgão, alguma outra parte do corpo, para que essa parte do corpo gere uma resposta. Então, como por exemplo, nesse caso do exemplo da glicose, o estímulo foi o aumento da quantidade de glicose, aí o sinal de entrada provavelmente foi um sinal nervoso que chegou em direção ao cérebro, aí o centro integrador ao cérebro, ele vai enviar por meio de nervos um sinal para células do pâncreas fazer o quê? Liberar insulina. Então a liberação de insulina é a resposta. E a liberação de insulina nada mais serve do que para aumentar a captação de glicose pelas células. E aí fazendo isso, o que acontece? Reduz a quantidade de glicose no sangue, então reduz o estímulo e traz a variável regulada para mais próximo da faixa ideal. Então agora vamos falar de cada um desses dois padrões mais especificamente. Vamos começar falando do mecanismo de controle simples. O mecanismo de controle simples ele é bem fácil de entender, porque é basicamente o seguinte: a gente vai ter um estímulo, esse estímulo ele vai ser detectado localmente, ou seja, em uma parte do corpo, assim, por exemplo, vai ser em uma região específica do braço, digamos assim. Vai ser detectado em uma região específica. E quando ele for detectado nessa região específica, a própria região já vai interpretar esse sinal, vai interpretar esse estímulo que aconteceu e vai gerar uma resposta local. Então a gente vê que não envolve, tipo assim, distantes partes do corpo, por exemplo, não envolve um estímulo que aconteceu no pé, aí foi até o cérebro para depois voltar. Não, foi um estímulo que aconteceu no pé, o próprio tecido do pé, né, da região do pé, processou essa informação e gerou uma resposta. E aí a gente tem um exemplo muito legal para dar nessa matéria, nessa parte, que é o exemplo do músculo. Vão ver isso melhor em outras aulas, eu não quero que decorem os exemplos, eu quero que entendam para ficar mais fácil. Mas basicamente, pensa o seguinte, pensa que a gente tem um músculo aqui, e esse músculo, ele está entrando num momento de atividade intensa. Ou seja, ele vai começar a gastar mais energia, às vezes a pessoa começou a fazer, como fala? Isso aqui é o tendão do músculo. A pessoa começou a fazer, sei lá, uma atividade física. Quando a pessoa começa a fazer uma atividade física, vai ter um aumento no metabolismo. E o metabolismo, como a gente bem sabe, é a respiração celular. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o oxigênio que está no sangue para produzir energia. Só que nesse processo de produção de energia, vai ter a produção de alguns resíduos.
E esses resíduos são o dióxido de carbono e também hidrogênio. E esses dois, como a gente já viu na primeira aula, né, na aula de homeostasia, são variáveis reguladas. Então, deixa eu anotar aqui. São variáveis reguladas. Então, quando a pessoa ela faz essa atividade física, ela tem uma tendência de fazer com que essas duas variáveis reguladas saiam da faixa ideal. Então, se elas saírem da faixa ideal, vai acontecer o quê? Vai acontecer a perda da homeostasia. Se acontece a perda da homeostasia, o corpo vai tentar ativar algum mecanismo para justamente tentar restaurar essa homeostasia. E aí o que o corpo faz? Essas duas substâncias, tanto o dióxido de carbono quanto o hidrogênio, são substâncias que a gente chama de vasodilatadoras. Vou até anotar aqui também. Vasodilatadoras. E substâncias vasodilatadoras, como o nome já diz, elas causam vasodilatação. Então, elas vão causar, o acúmulo delas vão causar vasodilatação local, ou seja, em alguns vasos sanguíneos específicos, né? Os vasos sanguíneos em que essas substâncias estão concentradas. E se acontece a vasodilatação, tem mais espaço nesse vaso sanguíneo para passagem de sangue, ou seja, vai aumentar o fluxo sanguíneo. E se aumenta o fluxo sanguíneo, vai chegar mais sangue e essas duas substâncias elas vão sendo removidas, o que faz com que haja a redução da concentração dessas variáveis reguladas. E isso então é um mecanismo que vai tentar o quê? Restaurar a homeostasia, correto? Então, bem simples de entender. Agora a gente vai falar sobre os reflexos de longa distância. E agora o outro padrão é o reflexo de longa distância. O reflexo de longa distância, ele segue mais ou menos a mesma lógica que todo sistema de controle segue, igual o mecanismo de controle local, que ele basicamente ele detecta uma alteração, aí vai comparar, né, com os valores ideais e aí vai tentar corrigir. Mas a diferença desse aqui para o outro, né, para o mecanismo de controle simples, é que esse daqui ele é sistêmico. Ele envolve principalmente a comunicação entre partes distantes do corpo. Então é igual eu disse, às vezes aconteceu alguma coisa lá no pé da pessoa, aí esse sinal vai até o cérebro para depois voltar e acontecer alguma resposta para tentar resolver. Então ele é sistêmico, ele envolve o cérebro, né? Ou seja, o cérebro é o centro integrador. Nesse caso, ou cérebro ou a medula, né? Alguma dessa parte do sistema nervoso central. E então a lógica segue mais ou menos a mesma. A gente vai ter um estímulo. Esse estímulo, eu já vou dar algum exemplo para ficar mais fácil. Esse estímulo ele vai ser detectado por um sensor, ou seja, o sensor ele é aquela parte que vai detectar que houve alguma alteração. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem nos vasos sanguíneos, isso aqui não precisa, igual disso, não focar no exemplo, mas só utilizá-los para entender. Nos vasos sanguíneos, a gente tem algumas células que conseguem perceber quando há aumento da pressão arterial. Então, o sensor, por exemplo, seriam essas células, porque elas detectam que houve um aumento ou uma diminuição dos valores da pressão arterial. E aí, esse sensor, ele vai por meio de um sinal de entrada, ou seja, um sinal de entrada, conseguir fazer com que o sinal chegue até o centro integrador, né? Até o centro integrador. Quando chega no centro integrador, ele vai entender o que estava acontecendo e ele vai decidir qual que vai ser a resposta ideal. Esse centro integrador, ele vai mandar um sinal de saída, que pode ser, igual eu já disse, pode ser uma molécula, né, algum hormônio, pode ser nervo, tudo mais.
Esse sinal de saída vai chegar no que a gente chama de efetor. Efetor, ou também chamado de alvo. Efetor ou alvo é basicamente aquela parte do corpo que vai exercer alguma resposta. E aí esse alvo vai gerar uma resposta. Então, agora para ficar mais fácil de visualizar, eu vou fazer o exemplo aqui com o que no aumento da pressão arterial e o que cada coisa representa. Então, por exemplo, o que é o estímulo no caso do aumento da pressão arterial? Nada mais é do que o aumento da pressão arterial. Quando há esse aumento da pressão arterial, células do vaso, células do vaso sanguíneo vão ser os sensores que vão detectar que houve esse estímulo, né, esse aumento da PA. E aí o sinal de entrada, ele vai ser os impulsos, né, gerados que vão ser transmitidos por meio dos nervos, que vão em direção ao cérebro. O centro integrador vai ser, nesse caso, o cérebro. O cérebro vai decidir, vai enviar um sinal de entrada. O sinal de entrada vai ser os impulsos que vão por meio dos nervos até o órgão que vai gerar a resposta. E aí pode ser, por exemplo, o efetor, nesse caso aqui, seria, por exemplo, o coração e os vasos. Coração e vasos. Aí, nesse caso, o coração, ele ia diminuir a frequência cardíaca, porque quando a gente diminui a frequência cardíaca, a gente tem uma diminuição da pressão arterial. E também nos vasos ia causar vasodilatação, porque quando há vasodilatação, também diminui a pressão arterial, correto? Então, com esse exemplo aqui, fica bem tranquilo de visualizar os reflexos de longa distância. Bom, e agora para finalizar a aula, vamos responder um flashcard para testar os nossos conhecimentos e ver se a gente conseguiu entender certinho o conteúdo. Então a pergunta é: qual que é a sequência de um reflexo de longa distância? Eu vou deixar um tempinho aqui, vocês pausam o vídeo e respondam nos comentários para ver se vocês vão acertar ou não. Então vamos lá. Resposta é: primeiro a gente vai ter um estímulo, que vai ser a mudança ou o sinal inicial, que vai ser captado por um sensor, que também é chamado de receptor, ou seja, ele detecta o estímulo e envia essa informação até o centro integrador, e essa informação vai ser enviada por meio do sinal de entrada, que é a forma de condução até o centro integrador. O centro integrador ele vai processar a informação e vai decidir qual que vai ser a melhor resposta para aquela situação. Depois que ele decidir, ele vai enviar um sinal de saída, que vai ser quem vai levar a resposta do centro integrador até o alvo. E o alvo, que também é chamado de efetor, ele é o órgão ou a célula que vai realizar a ação que foi decidida pelo centro integrador. E a resposta é a ação final que corrige ou ajusta a alteração inicial. Então, bom, pessoal, se essa aula te ajudou de alguma forma a organizar o conteúdo ou a entender melhor a matéria, curte o vídeo, se inscreve e ativa a notificação também para não perder nenhum vídeo. E lembrando que essas aulas elas estão em sequência, então assistam a playlist inteira para garantir que vocês não vão perder nenhum conteúdo, nenhum conceito e entender na ordem certa. E na próxima aula a gente vai aplicar, né, a lógica que a gente aprendeu na aula de hoje do sistema de controle para entender o feedback positivo e negativo, que é uma matéria que costuma deixar muita gente confusa. E aí então vai ficar mais claro ainda como que o nosso corpo consegue manter a homeostasia. Então não percam a próxima aula.